Bem-vindos de volta. O filho dos dois maiores heróis do planeta vai para uma escola de super-heróis. Mas, como ele não tem poderes, precisa manter o segredo enquanto os filhos dos supervilões tentam destruí-lo a qualquer custo. Hoje vamos resumir a história do filme de 2005, Sky High. Josie e Steve Stronghold são dois corretores de imóveis que escondem um segredo. Eles têm superpoderes e são considerados os maiores heróis do planeta. Juntos, a Super Jato, a mulher mais rápida do planeta, e o comandante, o homem mais forte do mundo, tiveram um filho, Will Stronghold. Diferente de seus pais, Will é um jovem comum sem poderes, mas para não decepcioná-los, passou toda a sua adolescência fingindo ter super habilidades. Agora que chegou a hora de ele ir para o ensino médio, o comandante e a Super Jato matriculam Will na Sky High, uma escola que ajuda jovens super-heróis a desenvolverem seus poderes. No primeiro dia de aula, Will está em seu quarto ouvindo música quando ouve seu pai chamando. Para manter seu disfarce, Will corre para colocar o máximo de pesos possível na barra de exercícios, para que, quando Steve entrar no quarto, o garoto finge estar terminando uma série de 200 repetições. Feliz por seu filho ter aparentemente herdado seu poder, o comandante diz estar orgulhoso de Will e o chama para o café da manhã. Assim que descem para a cozinha, pai e filho encontram Layla, amiga de infância de Will, que também está indo para seu primeiro dia na Sky High. Juntos, eles se sentam à mesa e começam a comer. Mas antes que possam terminar, o prefeito liga para o comandante dizendo que precisa dele e da Super Jato para lidar com uma criatura no centro da cidade. Com pressa, eles vão para a base secreta, trocam de roupa e voam para o centro, onde encontram um robô gigante destruindo tudo em seu caminho. Para derrotá-lo, a Super Jato arremessa o comandante, que desfere um golpe superpoderoso no peito do robô, fazendo-o desligar e cair no chão. Após essa vitória nada desafiadora, o comandante vai até o robô e pega seu olho como troféu, algo que ele sempre faz. De casa, Will assiste à luta enquanto Layla usa seus poderes para reviver as plantas da casa. Mas, na hora de ir para a escola, eles se preparam e caminham até o ônibus. Depois que Will e Layla entram, o motorista diz que todos os calouros já estão a bordo e ativa os cintos de segurança, prendendo todos em seus assentos. Ele então desvia para uma estrada em construção e mergulha no abismo. Sem entender o que está acontecendo, os alunos ficam desesperados com o veículo em queda livre. Mas, de repente, asas e uma turbina gigantesca aparecem no chassi do ônibus, que começa a voar em direção ao céu. Após esse susto terrível, o motorista começa a sobrevoar a Sky High e explica que a escola flutua graças à tecnologia de propulsores antigravidade como medida de segurança. Após a explicação, o motorista pousa o ônibus no estacionamento e todos os calouros desembarcam e começam a caminhar em direção à porta. Mas, no meio do caminho, Speed, um aluno com super velocidade, começa a correr ao redor deles, fazendo com que todos se agrupem. Depois que Speed para de correr, outro aluno chamado Lash, que provavelmente comeu uma Gomu Gomu no Mi e virou borracha, aproxima-se e tenta roubar dinheiro dos alunos. Mas a representante de classe, Genven, aparece e os manda embora. Os calouros caminham até o ginásio da escola, onde a diretora faz o discurso de boas-vindas e explica que agora farão a seleção de poderes, que é uma espécie de teste onde os alunos mostram suas habilidades e o treinador decide se eles irão para a equipe de heróis ou de assistentes. Quando a seleção começa, um a um os alunos são chamados ao palco e passam pelo teste, com todos os amigos de Will sendo enviados para a equipe de assistentes, incluindo Layla, que se recusa a participar. Depois da garota, o treinador chama Will ao palco e já joga um carro nele, pensando que ele tem super força como o pai. Percebendo que não é o caso, o treinador acha que ele voa como a mãe e ativa o mecanismo que o arremessa para longe. Mas, como ele também não consegue voar, Will bate as costas na parede e cai no meio da arquibancada. Com o garoto ainda no chão, o treinador pede para ele parar de enrolar e mostrar seus poderes, forçando Will a revelar na frente de todos que não tem nenhum. Após ser selecionado para a equipe de assistentes, Will vai para a enfermaria e pergunta à médica se há ainda chance de despertar seus poderes, mas a médica responde que é impossível saber, pois filhos de heróis podem herdar os poderes de ambos os pais, mas também podem viver suas vidas inteiras sem superpoderes, como é o caso do motorista do ônibus. Após o atendimento, Will vai com seus amigos para o refeitório, onde nota que outro aluno está encarando. Quando comenta com seus colegas, Zack explica que aquele é o Arryn Peace, filho de um supervilão que foi capturado pelo comandante e condenado a 4 prisões perpétuas. Ou seja, no primeiro dia de aula, o segredo de Will foi exposto e ele já ganhou um arqui-inimigo. Depois da escola, Will chega em casa e pede para falar com o pai porque quer contar toda a verdade, mas Steve não presta atenção no garoto e o leva para uma sala secreta na casa. Dentro da sala secreta,
Steve guarda o olho do robô que pegou mais cedo e começa a mostrar todos os troféus que conquistou junto com Josie, até chegar ao pacificador, a arma da Royal Pain, a primeira vilã que derrotaram juntos. Finalmente, Steve mostra a Will que agora ele tem um espaço para seus troféus e termina dizendo que está feliz porque agora os três poderão combater o crime juntos, o que tira totalmente a coragem de Will de contar que não tem poderes. Mas, enquanto pai e filho conversam, o olho do robô gigante se ativa e começa a gravar tudo. Aquele pedaço de lata velha era, na verdade, uma armadilha para fazer o comandante levar uma câmera espiã para casa. Na manhã seguinte, as aulas finalmente começam e os alunos têm suas primeiras lições no treinamento de assistentes. Depois da aula, Will aproveita que seus pais estão fora e leva seus amigos para casa para fazerem o trabalho, mas de repente o comandante chega de surpresa. Feliz por seu filho ter feito novos amigos, ele pede que se apresentem. Nesse momento, Ethan conta sobre seu poder de mudar para o estado líquido. Zack fala sobre sua habilidade de brilhar e Magenta explica como pode se transformar em um porquinho da Índia. Após as apresentações, o comandante oferece um sanduíche aos jovens e vai para a cozinha junto com Will para prepará-los. Enquanto fazem os lanches, Steve pergunta como eles se tornaram heróis com esses poderes. Achando que está em uma boa oportunidade, Will cria coragem e conta ao pai que todos são assistentes, inclusive ele. Ao ouvir isso, Steve fica furioso, acreditando que o treinador estava sabotando, mas Will diz que não é isso e finalmente revela que não tem poderes, tirando um peso enorme das costas. Na manhã seguinte, Will vai para a escola e continua assistindo às aulas normalmente. No intervalo, o garoto está levando seu almoço para a mesa quando Lash estica o braço e puxa sua perna, fazendo derrubar toda a comida bem em cima de Warren. Pensando que ele fez de propósito, Warren se levanta furioso e começa a jogar bolas de fogo na direção de Will, que se defende com uma poderosa bandeja de plástico. Sabendo que se ficar ali acabará virando churrasco, Will tenta correr para o alarme de incêndio para neutralizar os poderes de Warren, mas Lash percebe isso e mais uma vez agarra sua perna, fazendo-o cair no chão novamente. Indefeso, Will rasteja para debaixo das mesas em direção ao alarme, enquanto Warren continua tentando acertá-lo com bolas de fogo. Percebendo que, se não fizerem nada, Will será eliminado, Layla e os outros tentam interferir, mas Warren não para e começa a se preparar para atacá-los, fazendo Ethan derreter completamente de medo. Querendo proteger seus amigos, Will finalmente desperta sua força e levanta a mesa, jogando Warren com força contra a parede. Furioso por acharem que ele seria derrotado apenas com isso, Warren incendeia seus braços e prepara seu golpe final, mas Will consegue derrotá-lo apagando fogo com o extintor que Layla joga para ele. Assim que a briga termina, a diretora aparece e leva os dois para a sala de detenção, onde Will tenta fazer as pazes, mas Warren recusa e diz que da próxima vez irá eliminá-lo. No dia seguinte, Will vai para a escola normalmente e se senta para assistir à aula, mas assim que chega, o professor dos assistentes diz que ele foi transferido para a turma dos heróis e lhe dá um novo horário. Em seu primeiro dia como herói, Will vai para a aula de ciências do Sr. Medula e senta-se com Genven para construir um raio congelante. Mas, ao perceber que o garoto está fazendo tudo errado, ela usa seu superpoder de controlar tecnologia para construir o raio e se oferece para ser sua tutora particular. Após a aula de ciências, Will senta-se com Genven para almoçar e chama seus amigos para se juntarem à mesa. Mas assim que ele faz isso, a melhor amiga de Genven, Penny, usa seu jutsu clones das sombras para ocupar todos os assentos, forçando Layla e os outros a irem para outra mesa. Depois do almoço, Will vai atrás de sua amiga e, como pedido de desculpas, marca um encontro no restaurante favorito dela. Mas assim que terminam de conversar, Ethan aparece atrás deles pedindo ajuda e é imediatamente puxado por Lash. Confuso, Will corre atrás dele e encontra a dupla Laff e Speed tentando colocá-lo no armário, mas consegue convencê-los a deixar seus amigos em paz. Sentindo-se seguros pela força de Will, Ethan e Zack acabam desafiando os dois valentões para uma partida de Salve o Cidadão. Neste jogo, uma dupla de heróis enfrenta uma equipe de vilões para salvar o boneco refém antes que o limite de 3 minutos acabe. No dia da competição, Lash e Speed escolhem ser os vilões e desafiam Will e Warren para serem os heróis. Com as duas equipes definidas, o treinador inicia o desafio. Lash estica os braços tentando agarrar Warren, mas Warren consegue incendiar seu corpo e se libertar facilmente. Enquanto Warren lança suas bolas de fogo em Lash, Will tenta salvar o cidadão, que chega cada vez mais perto do triturador. Mas toda vez que ele se aproxima, Speed desfere um golpe em alta velocidade que o derruba no chão. Cansado de apanhar tanto, Will salta e desfere um soco tão forte no chão que faz a escola inteira tremer, nocauteando os dois vilões de uma vez. Com a vantagem,
Will amarra os braços de Lash no poste, deixando-o completamente imobilizado. Faltando apenas 40 segundos, Will corre para salvar o cidadão, mas ao ver que Speed criou um redemoinho que drena todo o oxigênio perto de Warren, ele desiste de salvar o boneco e corre para ajudar seu parceiro. Faltando 20 segundos, Will agarra Speed pela camisa e o lança em direção a Lash, fazendo com que ambos batam na parede e desmaiem. Com menos de 5 segundos restantes no cronômetro, Will segura Warren pela roupa e o joga em direção ao boneco, impedindo de ser triturado no último segundo. Após essa vitória épica, Will vai para casa contar o que aconteceu e se surpreende ao ver Genven na cozinha conversando com sua mãe. Segundo ela, ocorreram imprevistos nas aulas de reforço e Will terá que começar hoje. Sem se lembrar de seu compromisso com Layla, Will aceita e os quatro sentam-se para jantar. Durante a refeição, Genven revela que também veio convidar o comandante e a Superjato para receberem o prêmio de heróis do ano durante o baile da escola. Depois do jantar, Will leva Genven para casa e a convida para ser seu par no baile. Enquanto isso, no restaurante, Layla espera por Will há horas, quando Warren aparece e a aconselha a compartilhar seus verdadeiros sentimentos por Will. Na manhã seguinte, Will encontra Layla no ponto de ônibus e se lembra do encontro. Mas, em vez de tentar se redimir, o maluco apenas diz que vai ao baile com Genven, deixando-a extremamente decepcionada. No ônibus, Will nota que Layla está agindo de forma estranha e decide perguntar o que aconteceu, mas sem saber o que dizer, ela inventa que Warren também a convidou para o baile. Na hora do almoço, Layla vai até o garoto incendiário e conta sobre o que disse a Will. Embora não goste muito da ideia, ele concorda em ir com ela ao baile apenas para deixar seu rival com raiva. Com o passar dos dias, Will fica cada vez mais distante de seus amigos por causa de Genven, enquanto Layla usa Warren cada vez mais para tentar causar ciúmes nele. Faltando 2 dias para o baile, Genven vai à casa de Will e, de alguma forma, consegue convencê-lo a dar uma festa. Com a casa completamente cheia, Genven diz que quer ir para um lugar mais privado e o garoto acaba levando-a para a sala secreta. Mas isso foi um grande erro. Enquanto os dois estão distraídos, Speed, que conseguiu se infiltrar, passa por trás deles e rouba o pacificador. Do lado de fora da casa, Layla está passando pela calçada quando ouve a confusão dentro da residência e decide entrar para entender o que está acontecendo. Assim que entra, Layla começa a procurar por Will, mas Genven a vê primeiro e começa a humilhá-la sem que o garoto veja. Extremamente chateada, Layla caminha para a porta até que Will aparece e tenta chamá-la, mas a garota se recusa a falar com ele. Achando tudo muito estranho, Will pergunta a Genven o que aconteceu e ela conta tudo o que disse à amiga. Furioso, o garoto diz que ela não tinha o direito de fazer isso e a expulsa, deixando-a completamente histérica. Eventualmente, ele decide acabar com a festa e manda todos embora. Mas, assim que Will está prestes a fazer isso, o comandante e a Superjato chegam e expulsam toda aquela multidão da casa. Com a casa vazia, Josie e Steve começam a brigar com Will, mas ele está tão chateado que nem se importa e vai direto para o quarto. Quando chega o dia do baile, Will diz à mãe que não quer ir. Ela lhe entrega o álbum de formatura de sua época para fazê-lo repensar, mas isso não muda a ideia dele, e ele fica apenas olhando o álbum enquanto ela vai para a festa. Depois que seus pais saem, Will decide folhear o álbum e descobre que o pacificador foi criado muitos anos atrás por uma aluna no laboratório de ciências da Sky High. Acreditando que essa aluna poderia ser a mãe de Genven, Will olha para o local onde o pacificador deveria estar na sala secreta e descobre que ele não está mais lá, finalmente percebendo que Genven estava apenas tentando distraí-lo para roubar o objeto o tempo todo. Ao entender o plano dela, Will percebe que todos na Sky High caíram na armadilha e vai direto para lá. Na escola, o comandante e a Superjato chegam ao baile, onde são recebidos com muitos aplausos por todos. Mas, de repente, Genven começa a fazer um discurso de supervilã, coloca o uniforme da Royal Pain e pega o pacificador. Extremamente confiante, o comandante apenas observa enquanto Genven faz seu discurso, mas quando ela termina, ele é o primeiro a ser atingido pelo pacificador, uma arma de raios capaz de transformar qualquer um em um bebê recém-nascido. Percebendo que seu marido foi atingido, a Superjato começa a voar em direção à inimiga, mas também é atingida pelo raio laser no ar. Nesse momento, o caos começa a se espalhar pelo salão e todos tentam correr para fora, mas Lash, Penny e Speed fecham as saídas, prendendo todos os alunos e professores, que um a um são transformados em recém-nascidos. No meio de todo esse caos, Warren abre uma passagem no duto de ventilação por onde eles escapam. Ao mesmo tempo, Will finalmente chega à escola e, enquanto passa pelo corredor, vê Zack brilhando no tubo de ventilação e os ajuda a sair. Com todos do lado de fora, Will pede desculpas aos amigos por ter sido uma pessoa ruim e se declara para Layla.
Nesse momento, Lash, Speed e Penny os encontram no corredor e se preparam para atacá-los. Mas, sabendo que não tem tempo a perder, Warren diz a Will para ir atrás de Genven enquanto ele lida com os três. Percebendo que a situação vai ficar feia, Zack e Magenta voltam para o tubo de ventilação, enquanto Layla, Warren e Ethan ficam para lidar com o trio. Por ser muito mais fraco, Ethan é facilmente pego por Lash, que tenta acertá-lo, mas para evitar o dano, ele consegue derreter e rastejar para o banheiro. Confiante na vitória, Lash vai atrás dele e começa a verificar as cabines, mas acaba chegando muito perto dos vasos sanitários, dando a Ethan a chance de mergulhar a cabeça dele no vaso e dar descarga, fazendo com que ele fique com o rosto preso no esgoto. Fora do banheiro, Speed corre enquanto Warren tenta acertá-lo com suas bolas de fogo, mas ao acelerar, acaba quase atingindo Ethan, que é forçado a virar uma poça de gelatina para evitar uma colisão. Em alta velocidade, Speed passa por cima de Ethan e acaba perdendo o controle, voando direto contra a parede. Na lanchonete, Layla se recusa a atacar enquanto Penny a encurrala cada vez mais, mas ela muda de ideia e decide revidar quando a líder de torcida lhe dá um soco na cara. Para não ser eliminada, Penny decide revelar todo o plano e diz a Layla que Genven sabotou os propulsores antigravidade da escola, o que significa que em 10 minutos a Sky High começará a cair em queda livre. Sabendo disso, Layla se reúne com um grupo de amigos e juntos têm a ideia de fazer com que Magenta se transforme em um porquinho da Índia para entrar na sala e reiniciar o sistema. Enquanto Magenta avança pela tubulação, Will finalmente encontra Genven fora da escola e diz que sente muito pelos pais dele terem derrotado a mãe dela. Mas Genven explica que, no dia em que lutou contra o comandante e a Super Jato, o pacificador acabou explodindo e a atingindo, fazendo com que ela voltasse a ser um bebê. Ela sempre foi a Royal Pen esse tempo todo. Após essa revelação, Genven se cansa de conversar e finalmente parte para a ação, jogando Will para dentro do salão de festas. Lá, eles começam a trocar vários golpes até que Will finalmente consegue encurralá-la. Mas, quando ele estava prestes a desferir o golpe final, Layla chega ao salão e acaba tirando sua atenção, dando a Genven a brecha que precisava para jogá-lo para fora da escola. Com Will em queda livre, Genven se levanta e vai para cima de Warren e Layla. Mas de repente Will aparece voando atrás dela, revelando que finalmente despertou os poderes de sua mãe. Agora que pode voar, Will suspende Genven e a solta do teto, abrindo uma cratera com impacto. Finalmente, ele voa até ela e acerta um último soco em seu capacete, fazendo-a desmaiar. Embora a Royal Pen tenha sido derrotada, o cronômetro zera e os propulsores começam a falhar, fazendo com que a escola entre em queda livre. Tentando salvar a todos, Will voa para baixo da escola e usa seus novos poderes para tentar parar a queda, mas mesmo com toda a sua força, ele não consegue. Nesse momento, Magenta finalmente chega à sala dos propulsores e começa a roer os fios do dispositivo de sabotagem. Enquanto todos gritam em desespero com a escola prestes a colidir no meio da cidade, Magenta consegue roer o fio e fazer o sistema antigravidade funcionar. Do lado de fora, Will consegue desacelerar a escola no último segundo e voa com ela de volta para o céu. Sem mais vilões por perto, Warren pega o Sr. Medula em versão bebê e o leva para o laboratório para consertar o pacificador. Dessa forma, ele consegue fazer com que todos voltem à idade correta. Com o fim dos vilões, o colégio volta a ser um lugar pacífico e a Royal Pen é finalmente presa. E então, o que você achou desse filme? Deixe nos comentários abaixo e, se gostou do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Até a próxima e obrigado por assistir.